Talvez não precisasse de microfone, mas eu vou usar por causa da gravação. E, bom, eu vou conversar com vocês hoje sobre blockchain e um dos usos em saúde, que é a questão de buscar a interoperabilidade. Meu nome é Arlindo. Eu sou docente da Universidade Federal de São Paulo, no campus São José dos Campos, e trabalho com sistemas distribuídos há bastante tempo e agora, mais recentemente, a gente tem investido em utilização de blockchain. Eu vou fazer essa fala partindo do princípio que vou explicar um pouco como funciona a blockchain, partindo do princípio que nem toda a audiência já conhece o assunto. Alô, alô. Acho que tá bom, senão fica muito alto para a audiência. Obrigado. Então, basicamente, vou conversar um pouco sobre como funciona a blockchain, os casos de saúde, os casos de aplicação de blockchain, em particular na área de saúde. Então, e para as nossas conclusões. Então, quais são as nossas motivações, né? Então, primeiro, blockchain é um hype, aí está na moda, mas não é exatamente essa a motivação, né? O que nos motiva de verdade é que é uma tecnologia que resolve de forma aproximada um problema antigo, que é a questão de consenso bizantino, problema de computação dos mais tradicionais, que é a questão de encontrar, resume-se a questão de encontrar um líder de forma distribuída, né, sem um órgão central aí para tomar essas decisões. Tem as aplicações interessantes, como as criptomoedas. Eu vou usar o exemplo de Bitcoin para explicar como funciona a blockchain, mas é só uma aplicação, é só um exemplo, não é exatamente o que nos motiva. E as aplicações de caixa distribuído, né, o livro caixa distribuído, ou Ledger, falar um pouco sobre isso, sobre como esse tipo de aplicação pode ser utilizado, e falar sobre a questão de resolver duplo gasto. Eu tive um professor na época da graduação que ele dizia que a gente devia, quando ele discorria sobre por que a gente devia estudar alguns problemas, uma das razões para estudar os problemas é quando eles tinham soluções interessantes, inteligentes e elegantes, e blockchain é de fato uma dessas aplicações bem interessantes. Então, vou começar falando do Bitcoin. Destaco que o Bitcoin é só um exemplo de aplicação de blockchain. Foi criado em 2009 pelo anônimo Satoshi Nakamoto. Vocês já devem ter ouvido falar dessa história. Ninguém sabe exatamente quem foi que propôs a solução do Bitcoin. É uma criptomoeda que hoje está em baixa, né? Chegou a valer quase $20 mil, hoje está da ordem de $6 mil. Faz alguns dias que eu não vejo, mas provavelmente deve ter caído mais um pouquinho. E uma coisa que eu queria destacar é o artigo de Satoshi Nakamoto de 2009. É uma leitura excelente para quem é de computação. Leiam. Ele subiu no meu top 10 aí dos melhores artigos já elaborados. É muito, muito inteligente. Tá? Só de curiosidade, né? Comentei que ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Ele publicou esse artigo num blog de segurança. Claramente não era um pseudônimo, né? Não é o nome dele de fato. E há muita discussão sobre quem realmente é Satoshi Nakamoto. Só para ter uma ideia, né, a rede Bitcoin hoje tem cerca de 10 mil nós. Esse mapa ilustra onde esses nós estão concentrados. Tá? Então, de forma natural, é uma concentração maior na Europa e nos Estados Unidos. E é uma tecnologia que traz algumas controvérsias. A ideia não é entrar aqui nessas controvérsias, só estou levantando-as para animar uma discussão. Mas a questão de
se as criptomoedas deveriam ser reguladas por governos, né, ou se os governos deveriam ser regulados por blockchain, é outra forma de colocar a questão também. Se essas criptomoedas estão sendo usadas para lavagem de dinheiro, tudo indica que sim, mas não é uma questão da tecnologia, né, são os usos que estão sendo feitos da tecnologia. Se é algum esquema de pirâmide, e por aí vai, né? Existem outras questões controversas, tudo é muito novo ainda na definição tecnológica e nos usos dessas tecnologias. Só para, antes de falar sobre blockchain mesmo, né? Então, Bitcoin é a aplicação que fez mais sucesso, né? Que causou mais impacto na mídia, mas ela é só uma aplicação e mais do que isso, o Bitcoin é só uma das moedas existentes, né? Então, recentemente, a última vez que eu olhei, existiam quase 1.600 moedas cadastradas e monitoradas por um site especializado. Todas essas tecnologias elas são baseadas em ledgers distribuídos, né, baseadas em blockchain. Cada uma tem as suas características, mas a expectativa é que continue aumentando esse número de moedas. Bom, ao se usar blockchain e as tecnologias relacionadas, o que a gente pode esperar, né? Então, até agora eu só estava lembrando que Bitcoin é uma tecnologia baseada em blockchain, e a partir do momento que você começa a aplicar blockchain em mais situações, o que a gente pode esperar é que, no futuro, intermediários não sejam mais necessários, né? Então, basicamente, o que a tecnologia blockchain vai permitir é eliminar nós centrais, nós em que eu tenho que confiar neles para rodar sistemas. Tem vários exemplos possíveis, eu gosto de dar o exemplo da Uber, né? Então, a Uber, por exemplo, é um site em que eu confio nele para operar as minhas corridas com parceiros, né? Se eu tivesse uma versão de Uber em blockchain, eu não teria mais esse site central, né? A coisa rodaria sem uma unidade centralizadora. E veja, o Uber, não sei, isso varia um pouco de região para região, mas o Uber cobra entre 17% e 25% de cada corrida. Então, a partir do momento que você elimina aquele nó central, a partir desse momento você já reduz custos aí, além de ter outras vantagens. Mas como que eu posso eliminar? Como é que eu posso eliminar um nó central, né? Então, a tecnologia de blockchain, na verdade, ela é uma tecnologia de computação distribuída e, fundamentalmente, uma tecnologia que resolve o problema de eleição distribuída. A gente vai falar sobre como isso funciona. Só que antes de entender de fato como o blockchain funciona, eu preciso nivelar a plateia sobre 5 pontos. Tá? A blockchain é uma tecnologia complexa. Aliás, a vida está ficando complexa, né? Cada vez mais complexa. E para entender blockchain, eu precisava discutir 5 pontos com vocês antes da gente avançar. Primeiro, blockchain usa o esquema de chaves criptográficas assimétricas. Você já deve ter ouvido falar de RSA, né? Basicamente é o que é usado no seu browser quando você está rodando HTTPS. Né? Você está acessando um site de forma segura. E nesse esquema de chaves criptográficas assimétricas, você tem 2 chaves, uma pública e uma privada. O interessante é destacar que quando eu criptografo alguma coisa com a chave pública, eu preciso da privada para decodificar. E vice-versa. O contrário também pode ser feito. Se eu criptografar alguma coisa com a chave privada, eu preciso da pública para decodificar. Tá? Sempre nessa questão, sempre uso uma para codificar e a outra para decodificar. E com isso eu consigo montar esquemas de privacidade, de autenticação e de assinatura de mensagens. O que a gente precisa, nesse momento, saber é que, basicamente, quando você tem um usuário numa blockchain, né, aquele usuário não é a sua identificação real, pode ser, por exemplo, uma chave pública. Tá? Então, e com essa chave pública, eu posso não saber quem você é de verdade. Então, existe algum tipo de anonimato
que não é total, né, não é um anonimato totalmente real, porque se alguém rastrear aquele IP, ver o histórico de transações que aquela chave pública está fazendo, pode conseguir chegar em você. Mas existe aí algum anonimato. O segundo ponto importante para entender blockchain são as funções hash. Né? O que é uma função hash? É uma função que eu posso aplicar em qualquer conteúdo e vai me dar uma digital daquele conteúdo. Posso pegar uma música, por exemplo, passar o conteúdo dessa música numa função hash, ela vai me dar uma string. Né? Qualquer bit que eu modifique naquela música, essa string vai ser muito diferente. Tá? E a propriedade fundamental aí é que do resultado da função de hash eu não consigo voltar no original. Então, por exemplo, pego o meu nome, Arlindo Flávio da Conceição, passo um hash nisso. Né? Vou receber 256 bits, uma string, e com essa string eu não consigo voltar no conteúdo original. A gente é bastante utilizado no esquema de blockchain, basicamente para garantir que o resultado não foi modificado. Então, vou explicar mais no próximo slide como isso é usado. Tem vários exemplos de algoritmos para fazer isso, os mais famosos aí são o MD5 e o SHA-256. Outra questão importante é, blockchain só é útil porque ele é uma rede peer-to-peer. Então, todo o conteúdo que é gravado num blockchain, ele é replicado por em N nós participantes da rede. Então, por exemplo, usando o exemplo da rede Bitcoin, vou usar muito o exemplo da rede Bitcoin, cada transação financeira que eu faço ali, ela é replicada em todos os nós participantes da rede, em todos os nós completos participantes da rede. Tá? Não vou entrar em detalhes dos protocolos de peer-to-peer, na verdade é a área em que eu trabalho, mas peer-to-peer tem a propriedade de ser difícil de quebrar a rede, né? Ou seja, ela é uma rede em que eu posso tirar e colocar nós de forma rápida, assim, posso quebrar vários nós ao mesmo tempo e a rede continua operando. Só que ela é mais cara. Né? A gente vai ver mais adiante que essas redes blockchain têm uma limitação muito em função da capacidade da rede peer-to-peer de comunicação e de replicação dos dados. Próximo item, os algoritmos de eleição distribuída. Blockchain vai basicamente eleger um coordenador de tempos em tempos. Eu vou mostrar para vocês como funciona o algoritmo de eleição do Bitcoin. Tá? Que é um algoritmo caro, vocês já devem ter ouvido essa história, mas é interessante para a gente entender a mecânica da rede. Tá? Então, o algoritmo de eleição do Bitcoin, ele é baseado em prova de trabalho. Vamos ver como isso funciona. Um último ponto para a gente entender como é que blockchain pode ser usado é uma questão, assim, não muito da computação, mas uma questão mais técnica do pessoal da economia e de outras áreas relacionadas, que é a economia em torno de uma aplicação distribuída, independente de nó central. Então, por exemplo, quanto custa uma operação no blockchain? Né? Quanto devo pagar para gravar tantos bytes? Esse talvez seja o ponto mais em aberto para o uso da tecnologia hoje em dia, porque ninguém sabe exatamente como é a melhor forma de se colocar custos de operação de uma rede, como dividir os custos de operação de uma rede. Mas dados esses 5 pontos, dá para a gente entender agora como a coisa funciona. Então, primeiro, falar sobre a estrutura de dados do blockchain, que é distribuída em todos os peers, né? Então, basicamente, a estrutura de dados tem esse formato aqui, de uma cadeia de blocos, né, onde cada bloco tem uma referência para o hash do bloco anterior. Por que isso é importante? Basicamente, é esse esquema que garante a imutabilidade dos dados. Então, quando eu fecho um bloco de informações que vão ser gravados no Ledger, vão ser gravados no blockchain, esse bloco ele é fechado
e o próximo bloco vai ter uma referência para o hash do bloco anterior. Isso garante que, se alguém for lá e mexer alguns bits naquele bloco, o hash do próximo bloco não vai bater com o bloco anterior. É meio enroladinha a história, né, mas eu acho que é mais simples de enxergar aqui no vídeo, né? Então, aquele ponteiro para o anterior, né, é uma função hash do dado anterior. O dado ele pode ser de qualquer tipo. No exemplo da rede Bitcoin, esses dados são transações financeiras, né, transferências de saldos de um indivíduo para outro. Fiquem à vontade de fazer perguntas, tá? A gente está com uma plateia pequena, dá para interagir, não vai ser muito problema. Então, o primeiro ponto é a estrutura de dados, que é replicada, né? Lembrando, isso é replicado em vários nós. Para dar um pouquinho mais de detalhe nessa estrutura de dados, os dados em si, por uma questão de desempenho, eles são organizados usando uma estrutura de dados chamada árvore de Merkle. Aliás, Merkle é um dos suspeitos aí de ser Satoshi Nakamoto. Mas a árvore de Merkle basicamente permite organizar os dados de forma que seja fácil de serem recuperados. Ele organiza os dados em árvores, tal que para encontrar uma transação, encontrar um dado ali dentro, basta fazer uma varredura em tempo log de n. Para quem é da área de computação vai entender essa questão de forma rápida. Mas basicamente as árvores de Merkle são um recurso para tornar a busca por informações mais rápida. Aí entra a questão de eleição de líder, né? Então, uma rede blockchain tem N nós, e de tempos em tempos eu tenho que eleger um líder para gravar um bloco. Tá? É interessante que você ver a rede blockchain do ponto de vista de sistemas distribuídos, né? Então, o problema em si é a questão de eleger um líder para gravar esse bloco, e eleger esse líder de forma não corrupta, né? Eleger esse líder de forma justa. Basicamente, é o líder quem vai fechar um bloco e distribuir esse bloco para os demais nós da rede peer-to-peer. Como que eu faço essa eleição de forma aleatória ou de forma pseudo-aleatória? Essa é a questão, né? Como que dado N nós, eu elejo nós sem ter uma previsibilidade, sem permitir que ninguém influencie nessa eleição de líder. Um exemplo de como isso é feito é na rede Bitcoin. Esse é o ponto mais importante de porque eu dou o exemplo da rede Bitcoin, porque é um ponto bem bonito de ver. Então, basicamente é o seguinte, toda essa discussão sobre os mineradores de Bitcoin e tal, o que eles são? Né? Os mineradores nada mais são do que computadores que estão fazendo um trabalho matemático, e quem resolver aquele problema matemático é eleito líder. Ao ser eleito líder, vai ser aquela máquina que vai fechar um bloco e vai distribuir para os demais. Quando ele faz isso, ele ganha bitcoins. Né? Como que é o problema matemático? Isso é um negócio interessante, né? Basicamente, o minerador ele vai tentar encontrar um parâmetro chamado nonce. Né? Cada vez que um minerador é eleito como líder, basicamente a prova de que ele pode ser o líder é se ele encontra esse parâmetro nonce. Tá? Esse parâmetro nonce ele vai variar conforme o bloco anterior. Então vamos ver o que é esse parâmetro nonce. Tá? O parâmetro nonce, que está dado aqui nessa linha em negrito, ele é uma parte de uma string, que é o uso de entrada para a função hash, e o resultado desse hash tem que ser menor do que um determinado número target. O que é target? Tá? Imagina que eu tenho uma faixa de 256 bits. Né? Minha função hash retorna um número pseudo-aleatório ali entre 0 e
o valor de 256 bits completos. É um número bem alto, né? Um número inteiro bem alto. Se eu digo que o resultado da hash sobre aquele parâmetro, eu já explico o parâmetro, tem que ser menor do que um determinado target, quero dizer que ele tem que ter um número de zeros à esquerda e depois pode ser qualquer coisa aí num restinho do target. Bom, vamos falar um pouco sobre as funções de hash. A função de hash ela é fácil, relativamente computacionalmente fácil. Tá? Só que, como eu disse anteriormente, qualquer variação no parâmetro executado de função, no parâmetro de entrada da função hash, vai fazer uma diferença muito grande na saída. Qualquer bit que eu altere ali naquele parâmetro vai fazer com que a saída da função seja muito diferente. Então, qual que é o único jeito de eu encontrar um target com aquele formato lá, né, com um número de zeros à esquerda e depois, de um determinado ponto, pode ser qualquer coisa. O único jeito de fazer isso é fazendo várias execuções da função hash, porque eu comentei também que eu não consigo voltar, né? Eu não consigo, olha, dada essa função hash, eu quero um resultado com tal formato, como pode ser a entrada? Eu não consigo fazer isso, é uma propriedade matemática da função. Então, o que os mineradores fazem é loucamente executar a função hash, variando aquele parâmetro de entrada. O parâmetro de entrada não é totalmente variável. O que é variável é aquela primeira partezinha ali, o nonce. Então, eu pego o nonce, concateno com os dados do bloco anterior, com a raiz da árvore de Merkle, com o timestamp do bloco anterior e com o valor de target. Todos aqueles 4 parâmetros do final são fixos em função do último bloco. Tá? E o que eu vou poder variar é só o nonce. Então eu fico ali testando valores de nonce até que eu encontro um que bate no target. Tudo bem? Até que eu encontro um número menor do que o target. Essa é a minha aleatoriedade. O que é importante? O importante é que eu não consigo prever valores de nonce. Eu tenho que testar, tenho que executar. Então o jeito é executar inúmeras vezes até encontrar um nonce. Quando eu encontro um nonce, eu publico na rede e dou uma prova de que, olha, eu fiz meu trabalho. Daí vem o nome prova de trabalho, né, Proof of Work. Fiz meu trabalho, então agora eu sou um líder legítimo, vou querer os meus bitcoins e vou fechar um bloco. Tá? É assim que se elege o líder. Só uma curiosidade a mais da rede Bitcoin, né, esse target ele é ajustado conforme o poder computacional da rede Bitcoin. Então, por exemplo, a rede Bitcoin, antigamente, quando valia centavos de dólar, né, ela tinha um poder computacional ali executando essas funções hash. Conforme vai aumentando o número o poder computacional de máquinas, o target é variado. Tá? O target vai ficando cada vez mais estreito. E essa é uma das partes mais inteligentes lá do paper do Sakamoto. Como que é essa conta? Tá? Mais ou menos a cada semana, a rede se ajusta. Né? O próximo target vai ser o target anterior vezes 2016 vezes 10, dividido pelo tempo em minutos para encontrar os últimos 2016 blocos. Deixa eu explicar como é que é essa história. Primeiro, por que 2016? A rede ela é feita para encontrar um bloco mais ou menos a cada 10 minutos. Isso é realmente mais ou menos. Às vezes fecha-se blocos a cada segundos, às vezes leva quase 1 hora para fechar. Então, a rede ela é feita para eleger um líder a mais ou menos cada 10 minutos. Uma semana tem cerca de 2016 blocos, espaços, intervalos de 10 minutos. Tá? Então, essa equação aqui ela leva em conta o seguinte. O numerador é o tempo esperado para se fechar 2016 blocos na última semana. E o denominador é o tempo que de fato se gastou.
Então, se o poder computacional aumentou e eu resolvi 2016 blocos em menos do que uma semana, então eu vou tornar o target mais estreito. Tudo bem? O ajuste é esse. Se o poder computacional aumentou, eu refino o target, deixo a solução mais difícil. Tá? Esse é o esquema. Bom, então tem todo um esquema aí para eu fechar blocos a cada 10 minutos da rede. Esse é o exemplo da rede Bitcoin, que usa o mecanismo de prova de trabalho para eleger os líderes. Tudo bem? Então é só um exemplo. Acho legal mostrar esse exemplo porque ele é bonito, complicado de entender sozinho, é interessante. Bom, então voltando. Então o que é uma rede blockchain? Né? Então uma rede blockchain, agora resumindo, né, tudo isso que a gente falou, é uma estrutura descentralizada, ela é replicada em vários nós. No exemplo do Bitcoin, né, vou reforçar, Bitcoin é só um exemplo de aplicação. Né? Eu elejo um líder mais ou menos a cada 10 minutos. Esse líder vai fazer o quê? Vai pegar todas aquelas transações que caíram na rede, ou seja, todas transferências de valores em bitcoins de X para Y, e vai colocar naquele bloco. Cada transação dessa, ela é verificada. Né? Então, assim, o nó líder que vai fechar o bloco, ele é obrigado, e todos os outros nós, aliás, fazem a mesma coisa, eles verificam cada transação. E dessa forma eles vão resolver um problema que é o problema de duplo gasto, volto a falar nisso depois. Mas, por exemplo, no último bloco ali, o bloco 12, se tem uma transação de 1 Bitcoin do elemento X para o elemento Y, então eu tenho que varrer todo o histórico de transações para ver se o elemento X não gastou aquele valor em alguma outra transação. Tá? Por que eu faço isso? Para evitar duplo gasto, ou seja, para evitar que eu gaste o meu dinheiro duas vezes, porque como a rede é totalmente particionada, eu poderia, teoricamente, por exemplo, fazer um gasto X e submeter no nó 1 e pegar aquele mesmo gasto, comprar uma outra coisa, nada a ver, né? Ter um outro destinatário e submeter no outro extremo da rede. E deixar a coisa aí sincronizando depois, tá? Mas esses gastos duplos vão ser pegos, né? Já vou explicar um pouco mais sobre isso. Bom, só um comentário a mais aqui sobre como a coisa funciona. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, podem fazer. Mas tem a expressão do ataque de 51%. Eu acho interessante essa expressão, porque via de regra deveria ser 50% mais 1. Mas é tudo meio probabilístico aqui e a expressão 51% ficou. Então, antes que alguém pergunte se é 50% mais 1, é uma expressão, né? 51%. E o ataque de 51%, basicamente é o seguinte. Se eu tiver poder computacional suficiente para dominar a rede, eu posso começar a afetar a eleição do líder. Se eu afeto a eleição do líder, eu já não tenho mais aquela aleatoriedade, eu posso não conseguir mais, posso não ter mais a confiança de que a rede é idônea. Porque esses caras que dominam a eleição do líder podem alterar os resultados do que é gravado. Bom, vamos ver os problemas que ele resolve. Um problema a mais é o seguinte. É difícil, mas pode acontecer, de dois nós conseguirem resolver o nonce, né, em paralelo. Pode acontecer. E aí, quando isso acontece, eu vou criar uma bifurcação da rede. Né? Então, assim, está indo tudo bem ali, de repente, dois nós, de forma independente, encontram respostas para o nonce e publicam na rede. O protocolo continua rodando. Tudo bem? Quem está na linha acima, quando recebe aí depois um novo pacote, um novo bloco, vai continuar crescendo essa cadeia de blocos. Quem estava na linha abaixo vai continuar crescendo essa cadeia de blocos. A coisa se resolve de forma probabilística, na verdade.
né? Existe uma probabilidade de quase 100%, 99,9%, que depois de 6 novos blocos, tem uma discrepância entre o tamanho das cadeias e você simplesmente joga fora a cadeia mais curta. Aqueles elementos da cadeia mais curta, eles são realmente jogados fora. Então, aqueles bitcoins que o minerador teria ganho já não vão valer mais. Aquelas transações que estão ali feitas, elas são jogadas fora. Se alguém quiser fazer, ela tem que refazer de novo. Tá? O nível de conflito aí é bem baixo. Acontece relativamente pouco a questão de criação de forks na cadeia de blocos. Mas então, aí vale a pena comentar também por que o ataque de 51% é importante. Né? Porque se eu tiver uma quantidade de nós na rede grande demais, suficientemente grande para ser a maioria, eu posso afetar para que lado do fork eu vou. Né? Por isso, redes com um poder computacional muito grande para um elemento só, elas são pouco confiáveis. Outra questão é o duplo gasto. Né? Então, o problema de duplo gasto, ela é basicamente tratada, o problema é basicamente resolvido olhando toda a cadeia anterior. Então, como eu disse, né, eu fiz um gasto X. Aquele gasto X ele tem que ser verificado desde a origem do valor X até a atual transação, e ali, naquele meio tempo, né, não posso ter um gasto duplo, ou seja, aquele valor X não pode ter sido anteriormente gasto. Na verdade, a tecnologia lá, o paper do Sakamoto, o que ele tinha de realmente novidade era essa questão de resolver o duplo gasto, né, validando a cadeia toda. Os outros elementos eram meio conhecidos. Agora, só de curiosidade, quando a gente fala de mineradores, a gente pensa data centers grandes e tal, e a tecnologia está evoluindo, o pessoal está fazendo hardwares bem específicos para resolver funções de hash. Então aqui esse slide mostra uma farm, né, uma pequena farm, então os ventiladorzinhos em cima ali, os USBs com hardware específico para resolver o hash espetado. Agora, só de curiosidade também, em maio de 2017, o poder computacional gasto minerando Bitcoin era de 6 exahash por segundo, ou seja, 6 hexa é um número, acho que são 18 zeros, né? 6, 18 zeros, operações de hash por segundo, isso é muita coisa. Em termos de energia, o gasto de energia nessa época era similar ao gasto de energia da Irlanda toda. Então, assim, é uma coisa que não escala. O esquema de prova de trabalho, o esquema de proof of work, é inviável em termos de escalabilidade. Assim, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse problema também. Vou pular aqui a parte da história, falar mais rápido um pouco agora, mas assim, blockchain, os primeiros usos de árvore de Merkle, daqueles esquemas de hash para o bloco anterior, eles vêm desde a década de 90. Tá? Outra coisa importante, né? A diferença entre blockchains permissionadas e não permissionadas. Uma blockchain não permissionada, basicamente qualquer um pode entrar. Eu não tenho uma identificação do usuário. Blockchain permissionada, eu tenho uma autenticação. Basicamente, o esquema de Proof of Work não faz sentido quando eu tenho mecanismos permissionados, em que eu sei quem são os usuários. Basicamente, os algoritmos de escolha de líderes nas aplicações permissionadas, elas são algum mecanismo de escolha aleatória, um revezamento entre os nós para eleger o líder. Tá? Agora, se eu quiser uma rede em que qualquer um pode entrar, eu vou precisar de algum esquema de eleição de líder um pouquinho mais sofisticado aí. Resumindo, né, então o blockchain ele cria redes de registros confiáveis, sem nó central e sem pontos únicos de falha.
Basicamente, o avanço aí da tecnologia é criar consenso distribuído, ou seja, eleger um líder de forma paritária, de forma não tendenciosa. E uma coisa interessante dei muito exemplo do Bitcoin, mas eu também poderia, assim como eu estou gravando transações ali naquela rede, eu poderia gravar programas. Eu poderia ter programas gravados numa rede. Eu vou falar já sobre isso. Basicamente, esses são os smart contracts. Agora, o que eu não posso fazer com blockchain, isso também é importante. Basicamente, a rede blockchain ela é mais lenta do que uma rede comum. Então, por exemplo, em números crus, aí, né, a rede Bitcoin ela consegue fazer, na média, 4 transações por segundo. Isso é muito pouco. Se a gente comparar com uma rede, por exemplo, Visa, ou Credit Card, ou Master, essas redes fazem, no pico, 56 mil transações por segundo. Então tem uma questão de evolução tecnológica aí para ser alcançada. Tá? Outra observação também, além de não servir como servidor de transações, eu também não posso gravar muitos dados numa rede blockchain. Não é feito para ser um servidor de armazenamento. Claramente porque é uma rede peer-to-peer, tudo que é gravado ali é replicado em N nós de forma completa, não dá. Tá? Não é uma forma inteligente de fazer isso. Então tem várias discussões sobre quando usar blockchain. Uma é dado nesse artigo do Arthur Gervais, mas basicamente uma coisa que eu gosto de destacar se você não precisa ter na sua rede um nó, se você não precisa ter elementos não necessariamente confiáveis na sua rede, você não precisa de blockchain. Tem muita gente usando blockchain para tudo, mas uma coisa que você tem que se perguntar antes na verdade, 2 perguntas importantes são, se você vai ter sempre um servidor confiável online servindo para você. Se você tem isso, você não precisa de blockchain. E outra questão é se você vai ter elementos não necessariamente confiáveis na sua rede. Se todo mundo é confiável, você também não precisa de blockchain. Tá? Mas vamos deixar isso mais para lá, preciso chegar no ponto final da nossa apresentação. Aqui é só um exemplo de um contrato inteligente, ou seja, programas que são executados na blockchain. Então, ao invés de colocar transações ou apenas dados, posso colocar programas. Esse é um exemplo Hello World aqui de como fazer uma transferência de saldo usando a rede blockchain Ethereum. Bom, isso vai nos permitir então a criação de aplicações descentralizadas. Então, basicamente uma aplicação descentralizada, que a gente está chamando de DApp, né, de Decentralized App, ela é um programa que vive no blockchain, né, ninguém controla aquele cara, pode ser acionado quando cai um dado no blockchain ou quando você pede para acionar aquele programa, e ele vai ser executado, o código é aberto, né, o código todo mundo pode ler, e ele vai ser executado conforme a necessidade da sua aplicação. E essa questão de criação de aplicações descentralizadas deve ser, para os próximos anos, aí um hype interessante, né? A substituição de aplicações hoje centralizadas por um paradigma descentralizado. De novo, posso dar, por exemplo, o exemplo da Uber, né? Suponha que alguém consiga fazer uma DApp suficientemente genérica para rodar o negócio do Uber. E a infraestrutura está começando a avançar, né? A gente começa a ter transações, ATMs para fazer transação de moeda virtual e por aí vai. Bom, vamos ao nosso caso de uso na prática. Quais são os principais casos de uso de blockchain? Registro de documentos de forma confiável. Por exemplo, a Universidade da Paraíba está fazendo o registro de diplomas usando blockchain. Então, basicamente, não tem mais papel, né? Eu tenho só um link, e esse link eu consigo verificar se ele está no blockchain. Se eu não me engano, eles estão usando a rede Ethereum, que é uma versão de blockchain.
A questão de manter conteúdo digital, inclusive dinheiro, cadeia de fornecimento, cadeia de impostos é uma coisa que pode entrar em discussão no país, especialmente com a reforma tributária que se faz necessária. E o nosso principal ponto, em saúde. Então, basicamente, são 4 os usos em saúde para blockchain. Monitoração de medicamentos controlados e de alto custo. Parece piada dizer isso, mas 30% do valor de medicamento de alto custo é perdido no caminho, ou porque vence, ou porque some no transporte, ou porque some na farmácia do hospital, esse tipo de coisa. E é medicamento de alto custo, é grana. Compartilhamento de dados. Eu posso ter, vou mostrar no próximo slide, uma ideia de como fazer um prontuário eletrônico baseado em blockchain. Identidade de pacientes, que é outro problema grave em saúde, né? Então, 2 pessoas, uma mesma pessoa pode ter identificadores diferentes nas bases de saúde, isso é difícil de rastrear. Se eu tiver uma base blockchain, isso fica resolvido. Pagamentos e seguros de saúde. Então, eu acho que a minha aplicação predileta da questão de blockchain é se a gente substituísse planos de saúde. Plano de saúde, basicamente, é um atravessador direto ali, né? Basicamente, se eu conseguisse construir aplicações inteligentes que relacionassem de forma direta os clientes e os prestadores de serviço, seria muito interessante. Então, vamos falar aqui sobre como usar blockchain, por exemplo, para permitir ter prontuários eletrônicos realmente online, né? Então, é uma proposta que foi publicada no WBlockchain desse ano. O WBlockchain é um evento de blockchain que acontece na comunidade de redes, que acontece em paralelo ao Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores. Então, basicamente, a ideia aqui é a seguinte. Todo usuário e todo prestador de serviço vai ter a sua carteira blockchain aqui, e eu vou, toda transação de saúde, vou gravar num blockchain. Tá? Então, um registro pode ser algo do tipo, né? Um timestamp, a chave pública do paciente, a chave pública do prestador de serviço, algum metadado sobre aquele conteúdo que está sendo gravado, algum dado público, um link para o conteúdo de fato e um hash do conteúdo que está naquele link. Por que? Vou de trás para frente. Por que esse hash? Para verificar se não houve alteração daquele conteúdo. Por que o link? Para eu conseguir buscar o dado de fato, porque, como eu disse, no blockchain eu não posso colocar os dados de forma bruta, eu preciso colocar uma referência para os dados, né? Porque é muito caro colocar o dado bruto. Algum dado público, porque eu posso, por exemplo, ter interesses. A gente teve o caso do sarampo, né, recentemente. O sarampo voltou a aparecer em alguns pontos do Brasil. Imagina que todos os dados de saúde do Brasil estivessem caindo num blockchain. Tem um problema de performance aí que a gente não sabe resolver ainda. Mas, se isso fosse feito, seria trivial de detectar o ressurgimento do sarampo, né? Ia levar dias para ver isso, não ia esperar meses. Algum metadado ali, porque eu posso... imagina que eu queira comprar conteúdo e eu preciso saber o que tipo de dado que está ali dentro. Preciso saber se é um exame de sangue, preciso saber se é um resultado de consulta, se é uma receita. Né? Eu estou partindo do princípio que eu quero fazer algum tipo de mineração e que eu posso remunerar pelo dado que eu vejo. Então eu preciso ter algum metadado ali. Bom, o timestamp não preciso comentar, é o horário do que foi feito. A chave pública de X é o identificador do paciente, chave pública de Y, o identificador do prestador de serviço. Só para avançar aqui. Ops. No Brasil, eu vou pular esse slide, mas no Brasil basicamente tem uma série de fatos novos sobre o sistema de saúde que nos levam a pensar no seguinte modelo. Só incrementando aqui, né? Basicamente aquele mesmo modelo lá atrás, só que umas caixinhas a mais. O Brasil recentemente criou o DNI, né? A nossa identificação digital nacional.
em algum momento, esse DNI vai virar algum sistema de PKI, né? Assim, de chaves públicas e identificação de todo indivíduo. Outra questão aqui, o Brasil criou um barramento para dados de saúde chamado CMD, Conjunto Mínimo de Dados. Então, aquele nosso link registrado no blockchain podia ser um link para o CMD. Podia ser um link para a transação que foi inserida no CMD. Não é exatamente isso, porque o CMD, na verdade, não guarda dados de consulta. Guarda só a execução de uma consulta, por exemplo. Mas pode ser evoluído para isso. Estou chamando aqui, dando um nome meio brincadeira aí, de SUSHAIN, né? O chain do SUS. Mas a ideia é a seguinte: se a gente tivesse um blockchain de escala nacional, permissionado, então uma sugestão de como construir isso seria usando o Hyperledger, que é hoje, diria, a solução de blockchain mais madura. Ela está sendo tocada pela Linux Foundation. Então, basicamente, se todo dado de saúde gravasse não só no CMD, mas gravasse também no blockchain, e deixa eu destacar a questão do não só no CMD. Então, o CMD deve ser um produto que todo dado de saúde no país, não só público, mas também da cadeia privada, um dia, esse é o plano, vai ser inserido no CMD, então é um barramento de dados de saúde geral. Se todo dado de saúde entrasse no CMD e também gerasse um registro no blockchain, eu ia poder ter serviços dos mais variados tipos e independentes, né? Então poderia criar serviços novos baseados nos registros do blockchain. Basicamente, temos que pensar no formato de arquivos, né? Esse formato de arquivos, para garantir alguma interoperabilidade, tem que implementar algum serviço, como por exemplo HL7, para garantir de fato interoperabilidade. E eu posso gravar os dados de forma que eu posso gravar os dados usando, por exemplo, formatos que qualquer um pode ler. Então eu posso gravar dados usando a chave privada do paciente, tal que a partir do momento que eu sei quem é o paciente, eu vou saber qual é a chave pública, então eu consigo recuperar esse dado. Ou eu posso ter dados também totalmente privados, ou seja, que são criptografados com a chave pública do paciente, ou seja, só ele consegue ler, né? E eu posso usar os smart contracts para validar essas transações. Então essa é a ideia. Acabei exatamente na plaquinha de tempo esgotado. Essa é a ideia de como implementar dados interoperáveis usando o blockchain. Tenho tempo para uma pergunta? Então, se for breve, e a gente pode conversar mais adiante ali fora. Vamos lá. Então, assim, o Ethereum ele é um blockchain, né? Mas ele é um blockchain muito controlado. Então, ele assim, teve melhorias de performance, assim, digamos, no bit escovado ali, da rede peer-to-peer. Né? E, assim, o número de nós centrais da rede Ethereum é menor do que do Bitcoin.
Então, assim, e é meio mantido pela org, né? Pela empresa Ethereum. Mas vejam, você tocou num ponto importante aí, que é a questão de privacidade do dado, né? O dado de saúde é sensível, então eu preciso de um esquema desse para fazer a coisa funcionar sem vazamento de dados. Bom, preciso terminar. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Estou por aí também, se a gente quiser conversar.